Bom dia a todos. Parabéns, Pedro, pelo tema, por trazer esse tema, né, transe parapsíquico. E eu fiquei com uma questão aqui na página 1, quando você fala do hibridismo, que é uma informação que você cita o professor Valdo, né? Essa condição que mistura, né, a consciex com a consim. E fiquei pensando nessa relação desse hibridismo com o aspecto da memória. E por que eu me veio isso na cabeça? Porque eu me recordei de um ECP2, lá na década de 90, que o professor Valdo ele incorporou o EM, e o EM, todo mundo sabe que ele era muito bem-humorado, muito brincalhão. E eu me recordo que ele fez um comentário no atendimento de uma aluna, no sentido que, evocando a questão do novo Fusca, porque estava tendo o lançamento, né, o relançamento do Fusca. E aí ele fez alguma associação em relação à reciclagem, à renovação consciencial. Eu não recordo bem o detalhamento do atendimento, mas aquilo ficou na cabeça, acho que de todo mundo que estava no curso. Porque quando terminou, todo mundo foi perguntar para o professor Valdo, mas que história é essa que foi falado do novo Fusca? Da onde que a Consciex vai falar de Fusca no meio de um ECP2? E aí o professor Valdo Rio falou assim, o EM usou a minha memória, ele usa a minha memória, ele busca a informação para fazer o esclarecimento. E aí eu queria te perguntar isso, assim, como que você enxerga, na tua experiência pessoal, essa relação da interfusão das memórias, né, das holomemórias, nesse transe parapsíquico? Eu vou pegar um gancho aí lá na página 4, no 13º, essa questão do dicionário cerebral, capaz de melhor traduzir a exopensenidade. Então você sente direitinho eles procurando ali um construto, uma palavra, fazendo rastreamento para poder traduzir uma ideia que eles querem passar. Então isso já aconteceu comigo também, exemplos, piadas, músicas, né, que eles querem traduzir a ideia. E aí eu sinto que a minha limitação, às vezes, cerebral, limita a própria comunicação. Então, é exatamente essa. Então, quanto mais a gente tem um dicionário cerebral maior, poliglótico, analógico, principalmente, mais eles deitam e rolam, assim, em termos de poder passar a mensagem. E é exatamente isso, quer dizer, a Consciex não vem purinha e vai passar ali todas as mensagens que ela quer, entende? Porque ela tem um filtro, ela vai sair tisnada por aquela voz, aquele jeito, aquele sotaque, aquele cérebro. Aquilo vai passar. Por isso que é sempre imperfeito, né? A manifestação mediúnica, entre aspas, parapsíquica, ela sempre tem perdas, tem ruídos por conta disso. O ideal para o parapsíquico é isolar a condição dele, quer dizer, ele tentar se preparar, por isso que no ECP2 ir na quarta-feira, já ficar mais quieto, a pessoa já não ter tanto contato com o exterior, para ela ir despoluindo como se fosse a memória de trabalho dela. A memória de trabalho é essa que a gente vai usando quando a gente vai falando, né? É aquela que é dinâmica, que a gente precisa lembrar das palavras específicas para falar uma atrás da outra, e você vai fazendo essa condição. No transe psicofônico, é muito utilizado essa condição. Quem tem um dicionário cerebral melhor, entre aspas, ou mais abrangente, ou mais rico, flui melhor. Você vê que a Consciex está ali no fluxo pensênico. Quando o cérebro ele não tem tanto, ele tem muita lacuna, às vezes engripa ali. Fica procurando a palavra, vai, volta, não dá, fala errado, uma coisa ou outra. Então, realmente é um processo híbrido. Você vê, às vezes, que vem carregado com certo sotaque, muitas vezes. Você vê que, às vezes, a própria holopensene ginossomático ou androssomático acaba aparecendo na manifestação. Isso tudo faz parte do serviço e é bom, entre aspas, porque ajuda na assistência, que é o que interessa. Quer dizer, a mensagem precisa, né, acontecer. Então, não sei se eu te expliquei, mas eu acho que é isso. Sim. Sai uma coisa que por exemplo, a pessoa não teria aquela ideia, vamos supor ali, no caso do Fusca, talvez o professor Valdo não tivesse pensado naquela associação, mas o AM teve aquela ideia,
pegou aquele exemplo, que talvez o professor Waldo tivesse visto na mídia, alguma coisa assim, estava na cabeça dele, né, e usou. Mas é isso que é interessante nesse processo, porque às vezes a gente tem uma imagem meio estereotipada, né? Tipo, o médium vai falar o que a Consex está pensando. E não é bem assim, porque é esse processo híbrido, né? Que você citou aqui, porque a Consex ela tem que usar os recursos de memória de cerebrais que o parapsíquico tem. Então, ele pode estar ali com um monte de ideia na cabeça dele, a consciência no paracérebro dela, e fala, como é que eu vou filtrar isso aqui? O que eu vou pensar, qual abordagem que eu vou dar para conseguir chegar na TARES, né? Você sente direitinho com o tempo, pelo menos eu procuro fazer isso. A distinção de níveis evolutivos de consciência, você vê direitinho por conta disso. Como que elas usam, o que elas buscam, qual que é a mensagem especificamente, qual que é a sutilidade do acoplamento. Tem coisas que eu não entendo, porque tem consciências que normalmente são habituês, vou pegar o caso do SCP-2, tem umas que são esporádicas, tem umas que abrem o campo e depois não aparecem mais, tipo, por quê? O próprio acoplamento em si, a mecânica do acoplamento, se a gente puder falar dessa aproximação paracerebral, para mim tem um cosmos aí para estudar, porque tem umas que é como se pegasse diferente, no aparelho fonador aqui, pega diferente o local. Eu lembro até hoje no recebedor de Brasília, né, tinha um senhor inglês, uma consex inglesa que começou a abrir, que era totalmente diferente o modo como ele fez o acoplamento ali, o modo de falar era num local mais, como se fosse mais alto na minha laringe. Estou tentando traduzir aqui, mas então você vê que existe muita diferença nisso. Eu penso, por exemplo, será que não tem, do mesmo modo que tem um para-microchip, não tem alguns gadgets, alguma paratecnologia para ajudar no processo, né, parafinomênico em termos de psicofonia, por exemplo, e assim por diante, que às vezes a gente nem tá percebendo. Então, para mim, dentro dessa seara tem muita coisa. Antes de eu nem sonhar de ser EPICOM, estava em Brasília ainda, eu comecei a ter uma sinalética aqui no chakra nucal, que era como se fosse uma coisa assim acoplada e era um redemoinho assim, bem leve, ostensivo e agradável. E no começo eu falei, gente, de onde vem isso? O que será isso? O que é e tal? Hoje eu acho que é justamente para ajudar nesse processo, porque logo depois veio a condição, né, eu mudei para cá, veio o epicentrismo, etc. E a coisa começou a acontecer nesse sentido, entende? Então, as consciências, elas veem quem é quem, se a pessoa tem facilidade ou não, pegam aquelas que são mais afins, principalmente no início. Você lembra que no início do meu processo tinha uma consciência que também era mais brincalhona, que a gente chamava de espanhol, que era muito fácil de fazer o acoplamento, depois ela saiu. Então, acho que isso tudo é para dar confiança para a consciência sensitiva, aqui para o EPICOM. Ao mesmo tempo, deve ter algum tipo de paratecnologia que ajude. E eu acho também que eles fazem testes extrafísicos. Então, vai lá um intermissivista que vai ressomar, que vai ser EPICOM. Põe ele para fazer acoplamento com esses EPICOMs, com esse povo aí, para ele ver como é que é do lado de lá, por exemplo. Então, eu já percebi que isso acontece, obviamente, dentro de se o ambiente permite, se está mais tranquilo, coisas assim eu acho que acontece. Mas isso tudo é exceção, né? O padrão é ter aquela consciência mais habituada com você, que trabalha, que faz parte da equipe do curso, e faz ali todo o trabalho. Não, é muito interessante. Dentro desse hibridismo, acho que teria muita coisa para pesquisar dessa interfusão, né, holossomática, que é uma interfusão, né, claro, com maior ou menor percentual, né, mas podendo ser um grande percentual de interfusão e de interação, né, paracerebral e mnemônica, né, e assistencial. Aí, se você pensar do ponto de vista até extrapolando aí da memória, mas questão grupo kármica, né, qual é a relação da consciência com o sensitivo, com aqueles alunos que estão ali, enfim, é tanta coisa para pesquisar, né? Muito Cris, eu queria só contribuir aqui rapidinho nessa tua pergunta. O Pedro vai lembrar no primeiro recebedor de Salvador, que a gente foi, e aí lá pelas tantas a Consex falou assim, para tudo, vamos atender a equipe. Foi atender a equipe, né?
E aí me chamou a atenção bastante que a Consex agradeceu cada membro da equipe na língua estrangeira que aquela pessoa tinha sinapse para compreender. Então, umas eram em inglês, outra em espanhol, em francês. Então, isso me chamou muita atenção. Sim. Então, essa questão aí desse acoplamento, desse hibridismo, para mim ficou muito, muito interessante, muito claro, sabe? E outra coisa dentro disso que eu me questiono por exemplo, na sexta-feira, às vezes, é uma Consex diferente que passa nos alunos, né? Por que dessa condição? Eles, às vezes, têm interesse também, como a Lani acabou de falar, quer dizer, em quem está como assistido. Então, às vezes, foi feito muito trabalho para trazer aqueles alunos, né? Do ponto de vista dos amparadores. Então, às vezes, aqueles amparadores querem se manifestar, querem se fazer presentes, eles querem doar a energia deles ali para aquilo ficar bem sacramentado, né? Você vê, essa semana a gente começou com a dinâmica no acoplamentário, eu tive um caso bem parecido com esse, que não quero falar, mas a Consciex se manifestando feliz pelo fato da Consim ter chegado, está aqui, está na dinâmica, tem Foz, e essa Consciex tinha relação comigo, eu não sei de onde, mas pelo que eu vi, ela me reconheceu, ela fez questão de fazer essa condição, e é como se ela tivesse satisfeita do fato daquela pessoa estar mais próxima de mim, porque a gente tem uma ligação no passado. Então você vê, Grupo Karma que você estava falando, quer dizer, você vai muito além de processos, né, de transe. Eles usam o transe, às vezes, para fixar certos processos assistenciais, que eles querem chancelar aquela condição.